Olá a todos os irmãos que me seguem e me ouvem aqui pelo canal Paulo Júnior Oficial. Que a paz e a graça de Deus estejam com vocês. Quero falar um pouco com vocês hoje sobre um dos temas mais delicados do meio cristão, a língua dos anjos. Aquela que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Apesar de ter se passado muitas décadas, e por que não dizer até séculos, essa língua dos anjos, esse tema, ainda é motivo de muito debate no meio cristão e ainda causa muitas dúvidas. As pessoas ainda não têm certeza com precisão o que significa essa língua dos anjos. Principalmente quando vamos falar do meio carismático ou pentecostal. Muitos deles, não todos, mas muitos deles, entendem que a língua dos anjos, que Paulo cita em 1 Coríntios 13, é o dom de línguas, o dom de falar línguas estranhas, de 1 Coríntios 14. Portanto, quando alguém ora em línguas ou fala em línguas, para muitos carismáticos, essas são as línguas dos anjos, ou a língua dos anjos, citada em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Mas será que é isso mesmo? Será que existe língua dos anjos? E será que as pessoas que falam em línguas estranhas estão falando na língua dos anjos? Não me parece ser isso que o apóstolo Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro, ele começa no capítulo 12. Ele vai falar dos dons do Espírito, assim como vai falar dos membros do corpo, que são distintos uns dos outros, e usa o corpo humano como exemplo. Depois, vai dizer que Deus distribuiu dons pelo Espírito Santo e concede dons distintos, e um dos dons é o dom de línguas. É isso que trata 1 Coríntios capítulo 12. Depois ele vai tratar em 1 Coríntios 14, ele volta de novo com o assunto dos dons, principalmente de profecia e de línguas. E o que temos no meio? 1 Coríntios 13. Então, entre o 14, que fala de línguas e profecias, e entre o 12, que também fala de línguas e profecias, tem o 13. E o 13 trata do quê? A transição do 12 para o 13 é o versículo 31 do 12, que ele diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então, ele está dizendo, procure os melhores dons, e você vai encontrar um caminho mais excelente, superior. E que dom é esse? Aí ele vai dizer em 1 Coríntios 13, é o amor. E o amor, então, está acima dos dons espirituais, está acima das línguas, está acima das profecias. Então, o que Paulo vai tratar no 13 é a superioridade do amor em relação aos dons do Espírito, sejam línguas, sejam profecias ou sejam outros, ok? E para falar da superioridade dos dons, ou da superioridade, melhor dizendo, do amor, Paulo então vai fazer uso de uma linguagem chamada hipérbole, um exagero, para dizer que o amor é mais importante. E ele começa, verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como broso que soa ou como símbolo que retine, ou seja, não darei som certo, eu não servirei para nada, de nada me servirá esses dons sem o amor. Agora, Paulo está dizendo com isso que existe uma língua falada pelos anjos? Ou que ele falava essa língua? Não. Paulo está dizendo que, ainda que eu falasse, não significa que ele fale. Senão ele diria, eu, mesmo falando a língua dos anjos, sem amor nada seria. Então Paulo afirma aqui que ele não falava a língua dos anjos. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, ainda que eu falasse todos os idiomas possíveis da terra. Ainda que ele falasse, Paulo falava alguns, mas não falava todos. Por isso ele diz, ainda que eu falasse. Não está afirmando que fala todos os idiomas. Depois ele prossegue, vai exagerar ainda mais. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está dizendo que ele falava a língua dos anjos. Ele está dizendo, ainda que fosse possível, ainda que eu tivesse a capacidade de falar a língua celestial, a língua que os anjos usam, sem amor eu nada seria. Então Paulo aqui não afirma
que ele falava a língua dos anjos. Ele está dizendo que se ele não tivesse amor em termos de linguagem, mesmo que ele falasse todas da terra, sem amor nada adiantaria. E ele está dizendo também que, ainda que ele falasse todas as línguas fora da terra, até as línguas que são faladas nos céus, pelos anjos, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Então, Paulo não está afirmando que ele falava a língua dos anjos. Agora, Paulo tinha o dom de falar em línguas? Tinha. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz que falava em língua mais que todos os outros. Então, Paulo afirma em 1 Coríntios 14 que ele falava em outras línguas. Ora, se Paulo falava em outras línguas, e se essas línguas que ele falava eram a língua dos anjos, então aqui em 1 Coríntios 13, Paulo devia falar: mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo diz: ainda que eu falasse, porque eu não falo. Então isso mostra que Paulo tinha o dom de línguas e que esse dom não era a língua dos anjos. Porque senão em 1 Coríntios 13, Paulo afirmaria que falava a língua dos anjos. E Paulo diz que eu não posso, eu não tenho essa capacidade. Então, aqui nós já temos um ponto importante. O segundo ponto é que esse é o único texto na Bíblia, de toda a Escritura, que é mencionado uma língua falada por anjos. Não temos em nenhuma outra parte da Escritura um registro de alguém fazendo menção da língua dos anjos, ou de aprendendo a língua dos anjos, ou de tentando imitar a língua dos anjos. A outra coisa é que todas as vezes que os anjos se comunicam na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os anjos falam a linguagem dos homens, falam palavras que os homens, tanto do Antigo quanto do Novo, compreendiam. Então não era uma língua estranha, não era uma língua estática, ininteligível, era uma língua que os homens podiam entender. Não havia necessidade de intérprete, de interpretação, não era uma língua incomum aos ouvidos e ao conhecimento dos homens. A outra coisa é que não há em nenhuma parte da Escritura uma referência que liga o dom de línguas à língua dos anjos. Não há nenhuma parte na Escritura que menciona que o falar em línguas desconhecidas, ou línguas estrangeiras, ou estranhas, como querem, está relacionada à língua dos anjos. Portanto, em 1 Coríntios capítulo 13, não ensina que o falar em línguas, ou as línguas estrangeiras, eram a mesma coisa que a língua dos anjos. Paulo está apenas usando isso para enfatizar a superioridade do amor. Assim como ele diz: ainda que eu tivesse tamanha fé capaz de transportar os montes, é uma hipérbole. Ninguém na história da igreja nunca transportou montes. Nunca disseram para o Everest: passa daqui para lá. Isso nunca aconteceu, não há registro disso. Então Paulo está usando exagero. Ainda que eu pudesse, não que eu possa transportar os montes, porque eu não posso e ninguém nunca transportou. Mas mesmo que eu tivesse esse dom, sem o amor nada seria. Aí ele passa para as linguagens: ainda que eu tivesse conhecimento, fosse um ultra poliglota e falasse todas as línguas terrenas, ainda que eu pudesse, porque eu não posso, eu não sei, sem amor nada seria. Aí ele vai para o céu. E ainda vou ainda mais longe: ainda que eu pudesse falar os idiomas até celestes, até falados pelos anjos, sem amor eu nada seria. Paulo não está dizendo que a língua falada pelos anjos é a mesma língua de Coríntios 12 e 14. É o dom de línguas que Deus deu aos apóstolos no primeiro século, de maneira nenhuma. Então, o que era o dom de línguas que os apóstolos falavam e que Paulo está regulamentando na igreja de Corinto? Era o dom de falar idiomas nunca antes estudados, para comunicar a mensagem do Evangelho e as grandezas de Deus para povos de outras línguas. Foi essa a capacidade que Deus deu aos crentes do primeiro século. Era um sinal para o Israel incrédulo. Era um sinal que Deus agora estava comunicando a mensagem em outra língua para humilhar os judeus e também para dizer que agora os gentios vão entrar agora na comunidade dos salvos.
Então era para demonstrar a entrada dos gentios na igreja, e isso através de comunicar a mensagem através de outros idiomas. E outra coisa interessante, a Bíblia não fala língua estranha, não existe a palavra estranha nos textos. Existe a palavra no original grego estrangeira, então não é uma língua estranha que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém não conhece, uma língua ininteligível, estática, um balbuciar incoerente. Não, quando fala línguas estranhas, o grego dá a ideia de línguas estrangeiras, idiomas já falados e conhecidos no mundo. Portanto, 1 Coríntios 13, verso 1, quando fala da língua dos anjos, não fala que a língua dos anjos é a mesma língua falada pelos apóstolos e pelos cristãos da igreja de Corinto. Espero que tenha te ajudado. Deus abençoe. Grande abraço. Grande abraço.